E aí, o Mike mentiu ou não? Fala galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e neuropsicologia. Pessoal, teve uma seguidora minha, na verdade uma amiga minha, né, que me pediu para comentar sobre o caso do Mike. Eu não tenho como falar dele porque eu não o atendo, né, eu não tenho as informações que eu preciso. Em psicologia a gente tem técnicas para obter a informação que a gente precisa, né? Na avaliação neuropsicológica a gente tem uma entrevista que é semi-estruturada com o participante, com seus familiares. Na psicoterapia a gente coleta informações nesse período que a gente chama também de entrevista clínica, né? Inclusive existem textos sobre entrevista clínica. Eu estava com um bem aqui que eu vou atender uma paciente nova. A gente tem técnicas para obter as informações. Nas 4 ou 5 primeiras sessões a gente faz a entrevista clínica, né? E um bom psicólogo tem técnica para mudar de assunto. Então você está ali falando sobre o seu namorado e daí eu pergunto, por exemplo, com quem mais você costuma fazer isso. Aí você me fala sobre um familiar. Aí eu, aproveitando que você está falando da sua família, eu gostaria de saber mais sobre o seu pai, por exemplo. E daí a pessoa fala mais sobre aquilo que eu gostaria de obter informação. A gente precisa de informação para a gente fazer a análise funcional. E além disso, né, mesmo que eu tivesse essas informações, seria eticamente problemático eu comentar o caso de pessoas que eu nem atendo, né? Mas eu vou usar esse caso de mote para a gente falar sobre as redes sociais e os reforçadores envolvidos, tá? Lembrando que eu não estou falando do Mike, mas do uso de internet. A visualização, a curtida, os seguidores são aquilo que a gente chama de reforçadores condicionados generalizados. Reforçadores condicionados porque são aprendidos e generalizados porque estão emparelhados com mais de um reforçador primário. Por exemplo, comida, água, sexo são todos reforçadores primários. Então, o reforçador condicionado generalizado ele está associado a mais de um reforçador primário. O exemplo clássico é a atenção. O bebê, quando precisa ser limpo, quando ele precisa de comida, ele chora e primeiro recebe a atenção da mãe e depois o peito. Então, a atenção, a visualização, as curtidas e os seguidores são aquilo que se assemelham ao que Pierre Bourdieu chamava de capital cultural. Porque um dos objetivos da obra de Bourdieu era superar Marx. Então ele falou da existência de outros tipos de capital, por exemplo, o capital social, se assemelha ao que Bourdieu chamava de capital social, porque ele falou da existência de outros tipos de capital que não o financeiro. Então ele falou do capital social, capital simbólico, capital cultural. Eu acredito que esses sejam todos. Mas voltando a falar de análise do comportamento, né? Porque na obra de Bourdieu ele fala que um tipo de capital facilmente se transmuta em outro. Então um capital social, você ter muitos amigos, facilmente isso se converte em fazer bastante dinheiro através de alguma atividade financeira. Facilmente isso se converte em o capital cultural se converte em capital financeiro também. Eu já dei uma boa lida ali no Bourdieu, alguns livros, né? Então, para análise do comportamento, o reforçador é aquilo que aumenta a probabilidade da emissão do comportamento, né? Lembrando da lei do efeito, quando você coloca um gato numa sala trancada, esse gato vai emitir respostas, né, ou comportamentos que são aleatórios, né? E aqueles comportamentos ou aquelas propriedades do comportamento que são úteis para abrir a porta, posteriormente, se você coloca o mesmo gato ali, essa classe de respostas que abrem a porta, elas são reforçadas e aumentam sua frequência, resultando em um tempo menor de fuga, né? Esse experimento foi feito por Thorndike e experimentos semelhantes foram conduzidos com seres humanos, com animais, até com bactérias e répteis. E, enfim, a lei do efeito ela é eficaz não apenas com, como se acreditava inicialmente, criaturas infra-humanas e retardados, né? Podemos pensar em uma classe de respostas chamada criar vídeos, que é semelhante a pintar quadros, porque os reforçadores são semelhantes, né? Mas todo quadro que você pinta é necessariamente um pouco diferente do anterior, nem que seja na técnica, né, que ficou mais aprimorada. Da mesma maneira, criar vídeos também é uma classe de respostas que produz os mesmos reforçadores, mudando apenas a topografia. Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim.
Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não estivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.